Deuteronômio 34. E Moisés subiu nas planícies de Moabe até o monte de Nebo, até o tobo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda a Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mais extremo mar, e o sul da planície, e o sul e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor disse a ele: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua semente. Fiz com que a viste com teus olhos, mas não irás para lá. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou em um vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas nenhum homem sabe de sua sepultura até hoje. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. E os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias. Assim terminaram os dias de pranto e luto por Moisés. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele, e os filhos de Israel deram ouvidos a ele, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E desde então não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda aquela mão forte, e em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel. Salmo 90. Senhor, tu tens sido nossa habitação por todas as gerações, antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu levas o homem à destruição, e dizes: Retornai vós, filhos dos homens. Porque 1000 anos à tua vista são como o dia de ontem, quando é passado, e como uma vigília à noite. Tu os carregas para longe como uma enchente. Eles são como um sono, de manhã eles são como a grama que cresce. Pela manhã ela floresce e cresce, à tarde é cortada e murcha. Pois somos consumidos por tua ira, e pela tua cólera somos atribulados. Tu estabeleceste nossas iniquidades diante de ti, nossos pecados secretos à luz do teu semblante. Pois todos os nossos dias passam em tua ira. Passamos nossos anos como um conto que é contado. Os dias dos nossos anos são 70 anos. Isso por causa do vigor. Chegam a 80 anos, mas toda a sua força é afã e tristeza, porque logo passam e voamos para longe. Quem conhece o poder da tua ira? Assim, de acordo com o teu temor, também é tua cólera. Então, ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Retorna ao Senhor por quanto tempo, e arrepende-te em relação aos teus servos. Satisfaz-nos cedo com a tua misericórdia, para que possamos nos regozijar e sermos felizes todos os nossos dias. Faz-nos felizes de acordo com os dias em que tu nos afligiste e os anos em que vimos o mal, que a tua obra apareça aos teus servos e a tua glória aos teus filhos. E seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus, e estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, estabelece tu a obra das nossas mãos. Salmo 91. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel.
Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, e o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Josué 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: Preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuí-la. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas esposas, os vossos pequenos e o vosso gado permanecerão na terra que Moisés vos deu neste lado do Jordão. Mas vós passareis armados diante dos vossos irmãos, todos os homens fortes e valentes, ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, tal como ele tem dado a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então retornareis à terra da vossa possessão, a qual vos deu Moisés, servo do Senhor, neste lado do Jordão, em direção ao sol nascente, e dela usufruireis. E eles responderam a Josué, dizendo: Tudo o que nos ordenaste faremos. E para onde quer que nos envies, iremos, conforme atentamos a Moisés em todas as coisas, assim também atentaremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus seja contigo como era com Moisés. Qualquer um que se rebelar contra o teu mandamento e não atentar às tuas palavras, em tudo o que ordenares, será morto. Somente ser forte e de boa coragem.
Josué 2. E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus. E logo que se foram os que perseguiam, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos e as minhas irmãs e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: A nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio, e assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá vos escondeis por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: Nós seremos inocentes deste teu juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste, e trarás o teu pai e a tua mãe e os teus irmãos e toda a casa do teu pai para a tua morada. E assim será. Quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, e todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fales deste nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim o seja. E os enviou, e eles partiram, e ela atou a corda escarlate na janela. E eles foram e chegaram ao monte, e ali permaneceram por 3 dias, até que retornaram os seus perseguidores. E os perseguidores os procuraram ao longo de todo o caminho, mas não os encontraram. Assim, os 2 homens retornaram e desceram do monte e atravessaram, e vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que lhe sobrevieram.
E eles disseram a Josué: verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. Josué 3. E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, eles e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que depois de 3 dias os oficiais foram para o meio do acampamento. E eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não venhais próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passastes por este caminho até então. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto e foram antes do povo. E o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, permanecereis de pé parados no Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E Josué disse: por meio disto, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele, sem falta, expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passa adiante de vós, para dentro do Jordão. Portanto, agora tomai 12 homens das tribos de Israel, e cada tribo um homem. De cada tribo um homem. E sucederá que tão logo as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E sucedeu que o povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão, e os sacerdotes carregando a arca do pacto diante do povo. E quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos na beira da água, pois o Jordão transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da terra de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal, falharam e foram separadas, e o povo atravessou direto em direção a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Josué 4. E sucedeu que, quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué, dizendo: tomai 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento, onde vos alojeis esta noite. Então Josué chamou os 12 homens, aos quais havia preparado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo, e Josué lhes disse: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, para o meio do Jordão, e tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que, quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: o que significam para vós estas pedras? Então responder-lhe-eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão foram repartidas, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram segundo Josué lhes ordenou,
e tomaram 12 pedras do meio do Jordão, tal como o Senhor falara a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as carregaram até o lugar onde eles se alojaram, e lá as puseram. E Josué posicionou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do pacto estiveram, e elas estão lá até este dia. Pois os sacerdotes que carregavam a arca ficaram no meio do Jordão, até que tudo o que o Senhor ordenou a Josué que falasse ao povo tivesse terminado, segundo tudo o que Moisés ordenou a Josué. E o povo se apressou e atravessou. E sucedeu que, quando todo o povo terminou de atravessar, a arca do Senhor atravessou, e os sacerdotes na presença do povo. E atravessaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados diante dos filhos de Israel, tal como Moisés lhes tinha falado. Cerca de 40.000 preparados para a guerra passaram adiante do Senhor para a batalha, nas planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o temeram, como temeram a Moisés, todos os dias da sua vida. E o Senhor falou a Josué, dizendo: ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho para que saiam do Jordão. Josué, portanto, ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. E sucedeu que, quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor haviam subido do meio do Jordão, e as solas dos pés dos sacerdotes foram erguidas para a terra seca, as águas do Jordão retornaram para o seu lugar e fluíram por sobre todas as suas margens, tal como faziam antes. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. E ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais em tempos vindouros, dizendo: o que significam estas pedras? Então farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel veio através deste Jordão, em terra seca, pois o Senhor, vosso Deus, secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesseis atravessado, assim como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado, para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, para que vós pudesseis temer o Senhor vosso Deus para sempre. Josué 5. E sucedeu que, quando todos os reis dos amorreus que estavam ao lado oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar, ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos olhos dos filhos de Israel, até que tivessem atravessado, o seu coração derreteu. Tampouco restou neles espírito por causa dos filhos de Israel. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. E esta é a causa pela qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos. Todos os homens de guerra morreram no deserto pelo caminho, depois de saírem do Egito. Assim, todo o povo que saiu era circuncidado. Mas todo o povo que nasceu no deserto pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra, que saíram do Egito, foram consumidas, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra. Aqui o Senhor jurou aos seus pais que nos daria, uma terra da qual flui leite e mel. E os seus filhos, os quais ele levantou em seu lugar, a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não os havia circuncidado ao longo do caminho. E sucedeu que, quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos seus lugares no acampamento até ficarem curados. E o Senhor disse a Josué: neste dia eu resolvi de sobre vós a reprovação do Egito.
Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até este dia. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E eles comeram do velho grão da terra. Na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e semente tostada nesse mesmo dia. E cessou o maná na manhã após eles terem comido do velho grão da terra. Os filhos de Israel também não tiveram mais o maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou a ele os olhos e olhou. E eis que havia lá um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse-lhe: O que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: Desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Josué 6. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei, e os homens fortes e valentes, e vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias, e 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas, e sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre de carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E Josué, o filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: Passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E sucedeu que, quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros passaram adiante do Senhor. E sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor o seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas. E a retaguarda vinha após a arca, com os sacerdotes indo avante e soprando as trombetas. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia em que eu vos ordenar a gritar. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez. E eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e 7 sacerdotes portando 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas, e os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E no 2º dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo ao raiar do dia e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo o que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis.
Mas toda a prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Assim, o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo o que estava na cidade eles destruíram por completo a fio de espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: Ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher, e tudo o que ela possuir, como lhe jurastes. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela, e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo que nela estava queimaram a fogo, somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo o que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: Maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Josué 7. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Avém, no lado leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: Não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faças com que todo o povo se fatigue para lá, pois eles são poucos. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Sebarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Josué rasgou as suas vestes e caiu com face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer. Ele e os anciãos da terra, e colocaram pó sobre as suas cabeças. E Josué disse: ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão, para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera Deus tivéssemos nos contentado e habitado do outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouviram isto, e nos cercarão ao redor e extirparão o nosso nome da terra. E o que tu farás com teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque jazes tu sobre a tua face. Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto, que lhes ordenei. Pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram e dissimularam, e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso, os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruíres o amaldiçoado dentre vós.
Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá homem por homem. E será que aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele e tudo que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor, e porque praticou loucura em Israel. Assim, Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada, e ele trouxe a família de Judá, e tomou a família de Zerá, e ele trouxe a família de Zerá, homem por homem. E Zabdi foi apanhado, e ele trouxe a sua casa, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. E Josué disse a Acã: filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel e faz uma confissão a ele. E me diga agora o que fizeste. Não o escondas de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: em verdade, pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shequels de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 shequels, eu os cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda. E eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda, e trouxeram a Josué e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué e com ele todo o Israel tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, veste e a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas e os seus bois, os seus jumentos e as suas ovelhas e a sua tenda e tudo o que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram no fogo, depois de os terem apedrejado, e levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras até os dias de hoje. Assim, o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor até este dia. Josué 8. E o Senhor disse a Josué: não temas, nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta, sobe até Ai. Vê que tenho dado à tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E tu farás com Ai e o seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. Somente o seu despojo e o seu gado tomareis para vós como pilhagem. Prepara uma emboscada para a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e todo o povo de guerra para subir contra Ai. E Josué separou 30.000 homens fortes e valentes e os enviou à noite. E ele lhes ordenou, dizendo: vede vós, permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade. Não vades muito longe da cidade, mas estejais todos preparados. E eu e o povo que está comigo aproximaremos da cidade, e sucederá que, quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, nós fugiremos de diante deles, pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade. Pois eles dirão: eles fogem diante de nós como da primeira vez, por isso fugiremos de diante deles. Então levantar-vos-ei da emboscada, e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus entregá-la-á nas vossas mãos. E será que quando vós tiverdes tomado a cidade, vós poreis a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor fareis. Veja, eu vos ordenei. Portanto, Josué enviou-lhes, e eles foram à emboscada, e permaneceram entre Betel e Ai, no lado oeste de Ai. Mas naquela noite Josué se alojou no meio do povo,
E Josué se levantou de manhã cedo e contou o povo, e subiram, eles e os anciãos de Israel, diante do povo de Ai. E subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra que estava com ele, e aproximaram-se e chegaram diante da cidade e se posicionaram no lado norte de Ai. Ora, havia um vale entre eles e Ai. E ele tomou cerca de 5.000 homens e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao norte da cidade, e os que estavam deitados à espreita a oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale. E sucedeu que, quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, e ele e todo o seu povo, em um tempo determinado diante da planície. Mas ele não sabia que havia homens deitados em emboscada contra ele na parte de trás da cidade. E Josué e todo Israel se fizeram como se estivessem derrotados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, e todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los, e elas perseguiram Josué e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai ou Betel que não tivesse ido atrás de Israel. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade, e a emboscada levantou-se rapidamente do seu lugar. E logo que ele estendeu a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram. E se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E quando os homens de Ai olharam para trás, viram, e eis que a fumaça da cidade subia até o céu. E não tiveram forças para fugir, nem por este nem por aquele caminho. E o povo que fugiu para o deserto se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram e mataram os homens de Ai, e os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim, eles estavam no meio de Israel, alguns neste lado e alguns naquele lado, e eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar. E eles tomaram vivo o rei de Ai, e o trouxeram até Josué. E sucedeu que, quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto, no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos, todos os israelitas retornaram para Ai e a feriram com o fio da espada. E assim foi que todos os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai. Pois Josué não abaixou a sua mão, com a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade Israel tomou para si como pilhagem, segundo a palavra que o Senhor ordenou a Josué. E Josué queimou a Ai, e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até este dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore até o entardecer. E tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que a sua carcaça fosse descida da árvore e a lançassem na entrada da porta da cidade, e sobre ela erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. Então Josué edificou um altar para o Senhor Deus de Israel no monte Ebal,
como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homem algum houvesse erguido qualquer ferro, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali, sobre as pedras, uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel e os seus anciãos, e oficiais e os juízes ficaram de pé deste lado da arca e naquele lado diante dos sacerdotes, os levitas que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio. Metade deles de frente para o monte Gerizim, e metade deles de frente para o monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, que eles abençoassem o povo de Israel. E depois disso, ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres e os pequenos e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. Amém.